Olá a todos, meu nome é Gabriel Ferraz, sou médico ortopedista do Centro Médico Alto de Pinheiros. Estou aqui com o Dr. Bruno Carmo, é o nosso especialista de cirurgia de mão e punho do nosso centro médico. Gostaria de apresentá-lo primeiramente e já fazer uma pergunta que é muito frequente aí no consultório, né? A gente também que atende ortopedia geral, o que é a síndrome do túnel do carpo? Pois é. Bom, obrigado pelo convite aí, Gabriel. É um prazer estar aqui. Muito bem, assim, antes de mais nada, a gente precisa falar do túnel do carpo, né? Aquele paciente que chega com a mão dormente, né? Para quem dá plantão aí, nos pronto-socorros da vida, não é incomum a gente pegar um caso de um paciente que chega lá com a mão dormente e acha que está infartando, né? É uma queixa até bastante comum, principalmente na madrugada. E a gente vai falar disso. Por que na madrugada, né? Mas então vamos entender o que é o túnel do carpo. Todo mundo tem um túnel do carpo, né? Então assim, no nosso punho, a gente tem lá essa região, esses ossinhos que fazem a comunicação entre o antebraço e a mão, né? Aqui é a região do punho. Quando a gente pega essa mão e deixa ela de frente pra gente, olha só, esses ossinhos formam um arco aqui embaixo. Esse é o assoalho de um túnel, né? A gente tem um ligamento aqui em cima, olha na imagem à direita, a gente tem um ligamento aqui em cima, que é o ligamento transverso do carpo. Então, quando eu junto os ossinhos aqui embaixo com esse ligamento, eu formo um túnel, né? Esse é o famoso túnel do carpo. Então, para a gente entender, o túnel do carpo nada mais é que uma estrutura anatômica. Que a gente já tem. Que vai ter algum problema, todo mundo. Obviamente. Exatamente. E o que é esse problema? E aí, ó, dentro desse túnel do carpo passam alguns tendões. Certo. E um nervo. Esse nervo aqui, o nervo mediano, né? Que vai dar sensibilidade, a gente vê a continuação dele para 3 dedos aqui na mão e o polegar, né? E aí o que acontece? Por alguns problemas, esse nervo vai ser comprimido dentro desse túnel, vai sofrer uma compressão e aí ele começa a perder a capacidade de transmitir impulsos nervosos, começa a diminuir a velocidade com que esses impulsos são transmitidos. Então o paciente começa a ter dormência, começa a ter perda de força na mão, começa a derrubar objetos, né? Isso acontece principalmente à noite, né? Perfeito. Então, a síndrome do túnel do carpo, a gente pode resumir assim, é um conjunto de sinais e sintomas que se caracterizam por uma déficit, né? Uma diminuição de sensibilidade ali nos dedos e diminuição da força motora da mão. Perfeito. Na síndrome do túnel do carpo, qual é o paciente mais frequente? Homem, mulher, qual a idade, qual faixa etária? Explica pra gente isso. Então, assim, aí por uma predisposição, né, uma questão anatômica também, o mais comum da síndrome do túnel do carpo é mulheres acima dos 40 anos. Esse é o paciente mais comum no consultório. Mulher acima dos 40 anos com a queixa de dormência noturna na mão. Perfeito. Existe relação com trabalho manual, por exemplo? Pode existir, sim. Pode existir, tem relação mais com a predisposição genética para desenvolver a síndrome, mas pessoas que fazem trabalho manual mais de força, né, um esforço repetitivo que vai levar aí a um inchaço dos tendões, de novo, né, a gente olha aquela questão anatômica, tem os tendões correndo dentro do túnel junto com o nervo. Quando esses tendões estão aumentados em seu volume, eles vão comprimir o nervo contra o teto do túnel, né? Então, aí essas pessoas vão desenvolver, sim, mais sintomas. Perfeito. Doutor Bruno, chega uma paciente no seu consultório com uma suspeita de síndrome do túnel do carpo. Você pede algum exame? Você faz algum exame de imagem adicional? Como que é a sua orientação nesse caso? É assim, para a gente começar o tratamento, o diagnóstico é clínico, né? Um bom exame físico, uma boa anamnese, já dá para a gente aí uma grande parte do diagnóstico. Os exames de imagem são para confirmar e para estadiar esse paciente, né? Então, a gente tem o ultrassom, que vai dizer para a gente ali se o nervo está espessado, se o nervo tá grosso dentro do túnel, ou se eu tenho alguma variação anatômica que justifique os sintomas, né? E aí a gente tem um exame mais chato, que os pacientes costumam me xingar bastante, que é a eletroneuromiografia, né? Então, é um exame que a gente precisa avaliar a condução do nervo. O nervo conduz a eletricidade. Então, o paciente coloca ali uns sensores na mão e aí umas agulhas nos músculos que vai soltar um impulso elétrico, bem incômodo o exame, mas necessário para avaliar a qualidade do nervo nesse momento. Perfeito. Em relação ao tratamento da síndrome do túnel do carpo, tá? A gente sabe que existe o tratamento não cirúrgico. Como ele deve ser feito? Pois é, inicialmente todo paciente começa com esse tratamento conservador, né? Então, a ideia é a gente evitar algumas posturas erradas durante a noite, que é onde acontece a maioria dos sintomas, né? O punho fletido ou o punho muito estendido. Então, para isso a gente usa essa órtese, né? Uma órtese, uma talinha de punho, para o paciente usar somente durante a noite.
E aí faz uso de medicações, principalmente o complexo de vitamina B. Né? Então tem algumas marcas aí que é um complexo de vitamina B, B6, B9, B12, que vão estimular ali a bainha de mielina do nervo. Então melhora bastante a condução elétrica do nervo. Então, na verdade, o tratamento inicial é restringir um pouco a mobilidade, proteger esse nervo durante a noite e ajudar com medicações para o próprio nervo e também medicações para controle de dor, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Certo. Em relação à reabilitação com a fisioterapia ou terapia ocupacional, é indicado no caso da síndrome do túnel do carpo? Sim, sim. No começo dos sintomas, um processo de reabilitação com um bom fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, exercícios de alongamento, podem diminuir bastante os sintomas desse paciente. Então, a gente sempre prescreve junto com a medicação e a imobilização durante a noite. Perfeito. Em relação ao tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo, certo? Existe a possibilidade desse tratamento. Quando que você indica esse tratamento, por exemplo? Tratamento cirúrgico, assim, ele é o último caso, né? A gente precisa caminhar ali por etapas. Claro que chega o paciente, às vezes está muito inflamado, com muitos sintomas, e já está propenso a realizar esse tratamento cirúrgico. Mas nem sempre é o caso, né? Na verdade, assim, a grande maioria a gente não tem como indicar a cirurgia de cara, né? A gente tem outras artimanhas aí para diminuir os sintomas e até tratar. Então, antes de mais nada, tentar identificar o que leva à síndrome do túnel do carpo nesse paciente e retirar esse fator causal, né? A gente pode diminuir bastante os sintomas com a infiltração. Então, a gente pode realizar a infiltração dentro do túnel do carpo com medicação específica, que costuma aliviar os sintomas, assim, de forma considerável, se não remover totalmente os sintomas, né? Promover qualidade de vida para o paciente. E esse efeito é bastante duradouro aí. Certo.